Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Caio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui galera, demorei um pouquinho, mas postei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nuvem, galera. Hoje eu vou dar início a um quadro chamado Vamos Ler, que é uma leitura, lógico. Eu vou pegar uma passagem bíblica e vou trabalhar em cima dela, vou pegar algumas alegorias, vou transformar algumas coisas que para mim se referem a Cristo, se referem ao caminho que Ele nos ensina, nos guia, e espero passar uma mensagem correta a vocês, né? Se tiver alguma coisa que você não entendeu, que você interpretou errado, por favor, pode comentar aqui embaixo, eu posso te explicar, a gente pode chegar a um consenso e a comunhão, cara, isso aqui é comunhão. Sejam bem-vindos, meus irmãos, e vamos lá, sem demora, vamos ler. E hoje vamos ler a passagem de 1 Samuel 6, 10 eu acho, nessa passagem. Para quem não tá familiarizado, algum gênio, provavelmente deve ser um ancestral do Albert Einstein, teve a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança para a guerra que os filisteus estavam tendo com os hebreus. Perdão. Só que nesse meio dessa guerra eles acabaram perdendo, e por perderem aquela batalha, os filisteus levaram para sua cidade a Arca da Aliança, o que era a presença do Senhor, o que era a figura da presença do Senhor naqueles dias, foi perdida. E a gente vê isso e percebe depois que, mesmo quando eles colocaram a Arca da Aliança dentro do templo de Dagon, Deus não ficou nem um pouco feliz com aquilo. E aí começa algumas séries de pragas, a estátua de Dagon quebra e banho de coisa aí. E eles chegam a um consenso: isso aqui está nos trazendo má sorte. O Deus dos hebreus não gosta da gente. E o que eles fazem depois disso? Eles fazem uma carroça nova, pegam duas vacas tinham acabado de parir, e com bezerros, e falaram: se essas vacas ignorarem seus instintos maternos, seus instintos naturais, e forem em direção a Bet-Semes, se não me engano o nome da cidade, então realmente foi Deus. Mas se essas vacas voltarem para os currais onde estão seus bezerros, significa que foi apenas uma coincidência. E aí que começa, cara. Vamos ler? E assim fizeram, pegaram duas vacas com cria, amarraram-nas uma à carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Cara, eu acho isso incrível. Quando eu estava tendo uma devocional e li isso, de primeiro eu não entendi, mas depois que eu comecei a focar, eu entendi, aqui se transformou em um vigiado totalmente diferente. O que deu início a esse vídeo, essa mensagem, o caminho da obediência. E por quê, cara? E da hora, cara, que aquelas vacas, elas tinham vários motivos para ignorar aquilo, esse comando de Deus. Elas poderiam voltar para seus bezerros com seus instintos naturais, elas poderiam desviar para a direita, para a esquerda, mas só que elas não desviaram, porque elas sabiam, porque elas sentiam a presença do Deus vivo naquele objeto, que era a Arca da Aliança. Elas sabiam que o que estava atrás delas era mais importante do que os seus desejos, do que os seus próprios interesses. Elas sabiam que carregava, que aquele caminho delas seria muito mais satisfatório. Da mesma forma, nossos caminhos não se comparam ao caminho que Deus tem para nós, cara. E da hora que essa passagem ela não se aplica somente àquelas vacas, né? Você deve estar pensando: Caio, o que isso tem a ver comigo? Vou te falar, brother, que isso não é exclusivo para aquelas vacas, isso é para nós. A alegoria do que vem acontecendo, do que tem que acontecer em nossas vidas, que é o Espírito Santo nos guiar. Aquela passagem de Isaías 30:21 vai falar sobre isso. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Bacana também que aquelas vacas foram o caminho inteiro mugindo. Tava aqui pensando, será que elas estavam mugindo porque estavam glorificando, estavam louvando a Deus? Ou será porque viram um anjo como um jumento de Balaão? Porém, uma coisa é certa, independente se elas estavam glorificando ou não a Deus, elas continuaram no caminho, elas foram reto. A Bíblia fala que elas foram no caminho correto até Bet-Semes.
Isso remete a nós, né? Muitas vezes a gente não quer fazer tal coisa, mas a gente faz por amor a Deus. E sinceramente, que demonstração de amor nós podemos dar como essa, né? Que mesmo sem vontade nós fazemos por Ele. Isso tem muito a ver também com as disciplinas espirituais. Mas aí você me pergunta, Caio, que caminho é esse? Isaías profetizou isso muito tempo antes de Cristo. Em Isaías 35:8, se eu não me engano, ele vai dizer: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Aí você se pergunta, cara, que caminho é esse? Não estou entendendo. E é simples, que caminho que existe além de Cristo? Jesus é o caminho. Com aquela clássica passagem de João, que ele vai dizer, João 14:6, se eu não me engano, ele vai dizer bem assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas talvez você já é um convertido há algum tempo e está pensando, cara, esse caminho é bem difícil, esse caminho é bem complicado. E eu concordo. No Sermão do Monte, Jesus vai falar diversas vezes: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, porém eu vos digo. Algumas pessoas dizem que a época da graça se tornou mais fácil por causa da lei. Não discordo. Na verdade, ficou muito mais difícil, porque se antigamente se era pecado você adulterar, na época de Jesus, na época da graça, é pecado só você de imaginar, olhar e cobiçar. Se era pecado você matar, é pecado mais ainda você odiar o seu irmão. Mas aí tem uma boa notícia. Época da graça, tem a graça. E tem um livro incrível que fala sobre isso, que eu me apaixonei por esse livro. Ele se chama Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Recomendo muito se você gosta desse tema. E eu vou entrar um pouquinho nesse tema que fala acerca disso. Que o caminho é difícil, porém hoje nós temos uma força capacitadora. Essa força que nos mantém em pé, que nos dá força para vencer o pecado. Até porque o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós pecamos porque nós queremos. Nós somos salvos. E quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito da graça, recebemos o Espírito Santo. E essa graça trabalha em nós. Porém, é necessário que nós conhecemos essa graça para podermos usá-la. Até porque não tem como a gente usufruir de algo que a gente não sabe que tem. E essa graça nos impulsiona a viver um caminho de obediência que nunca vivemos antes. E a cada vez que nós nos aproximamos do Espírito Santo, que nós nos achegamos a esse caminho, andamos em linha reta, vamos aprender mais. E quem melhor para falar de obediência senão o próprio Cristo? Tem uma passagem que eu gosto muito, eu acho esses versículos lindos, que está lá em Filipenses 2:5, se eu não me engano. E Paulo vai falar bem assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vou ser sincero, meu irmão, esses versículos são tão profundos que, se a gente pegasse para estudar, acho que daria um livro inteiro. Não daria para gravar isso em um vídeo. Teria que ser um livro. E são lindas palavras, eu concordo. Enquanto o diabo tentava usurpar o trono de Deus, Deus veio em forma de homem e se humilhou. E por fim, a passagem em Samuel 6:10. O que aconteceu depois dessa passagem? Churrasco, exatamente. Assim que aquelas vacas chegaram ao seu destino com a Arca da Aliança, os moradores daquela região fizeram um holocausto, fizeram um sacrifício com aquelas vacas. E o que isso significa? Para mim, você lembra de uma coisa, você lembra de Jesus novamente. Isso me lembra muito a passagem de Isaías, uma profecia na verdade. Isaías fala de que como um cordeiro mudo foi levado a um matadouro e aquelas vacas não estavam quietas mais. Elas foram sacrificadas, elas decidiram abandonar tudo o que tinham e foram adiante por aquele caminho. Cristo foi a única pessoa que foi obediente até a morte. Ele não se desviou para a esquerda, para a direita, nem olhou para trás, mas seguiu diante, cabeça erguida,
ombros retos e postura até aquela morte. Cristo é um modelo de como nós devemos seguir, sem reclamar, sem murmurar. Eu não sei você, mas eu quero seguir no caminho da obediência. E que essa mensagem tenha te tragado algo, eu espero. Espero que o Senhor trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração, para que como uma comunidade, como uma família, nós possamos andar juntos em obediência até o caminho, até o fim. Esse caminho se chama Cristo. Eu quero seguir Ele até o fim da minha vida. E espero que esse vídeo tenha te edificado alguma coisa. Compartilhe, deixa o like e comente. Deus te abençoe e até a próxima, meu irmão. Amém e Shalom.